ciência diz que o corpo é uma máquina. A publicidade diz que o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Então, com as palavras do Galeano, iniciamos a segunda edição do Diálogos em Rede, conectando saberes em práticas em promoção da saúde. Inicialmente, a gente agradece a presença de todos, todas, todes. E nessa edição, nosso tema vai ser o resgate da cultura popular e da ancestralidade como possibilidades para as práticas corporais no contexto da promoção da saúde. Então, aproveitando essa energia festiva do carnaval, né? A ideia é a gente poder pensar sobre as possibilidades de produzir, e de promover saúde e também na perspectiva da alegria, né? Da leveza, da festa. Gentilmente, né, aceitaram o nosso convite os queridos Marcos Moreira da Costa, coordenador da atenção à saúde da população negra, do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde, e o Luiz Fernando Silva Bilibil, nosso Billy, professor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Adiantamos os nossos agradecimentos, né, e a disponibilidade do Marcos, do Billy, em participar desse momento. E sem mais delongas, começamos a nossa conversa com o Marcos. Tudo contigo, Marcos. Maravilha. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nos acompanhando. E um olá às pessoas que irão assistir em outros momentos nos canais da Brasco ou compartilhado por outras redes. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, participando desse diálogo fundamental para a promoção da saúde, ancestralidade e cultura popular. Quero começar agradecendo ao GT de Promoção da Saúde da Brasco por esse espaço de troca, a professora Fernanda Mattioni, que está aqui mediando, ao professor Luiz Fernando Silva Bilibil, por compartilhar esse espaço comigo nessa troca, e a professora Dai, sempre acolhedora e generosa, tem uma grande admiração e respeito. E também expresso meu reconhecimento ao Ministério da Saúde, na figura da ministra Nízia Trindade, ao secretário de Atenção Primária, Felipe Proenço, e ao secretário adjunto, Jéssica Timóteo, pelo compromisso com as políticas de atenção primária à saúde. E a nossa diretora do Departamento de Promoção e Prevenção à Saúde, onde está a Coordenação de Atenção à Saúde da População Negra, a KPN. Então, agradeço também a Gilmara, e eu que estou aqui nessa... tendo a honra de coordenar a KPN nesse momento. Também expresso meu reconhecimento, ou melhor dizendo, a Organização Mundial de Saúde nos ensina que a promoção da saúde é o processo de capacitação das pessoas para aumentar o controle sobre a saúde e melhorá-la. Isso significa, saúde não é uma restrição de ausência ou ausência da doença, mas sim está diretamente ligado à qualidade de vida, ao acesso direto, ao fortalecimento dos laços comunitários, acima de tudo, a felicidade. E é sobre essa felicidade que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da promoção da saúde, felicidade e a cultura popular como estratégia do cuidado. E é aqui que entra nessa questão as escolas de samba. Eu venho falar um pouco até mesmo das experiências que eu tenho, da vivência no trabalho na saúde da população negra, quando eu estava no território, e assim como tantos outros espaços culturais, que eu falo da escola de samba, porque eu venho da região sudeste, e sul e sudeste, isso tem uma potência maior, mas claro, quando falamos de Brasil e na diversidade cultural do nosso país, a gente pode imaginar isso também em outros campos. Em relação a, como eu estava dizendo, da escola de samba, a gente pode imaginar isso na questão do boi, região norte, nordeste do nosso país também tem outras culturas, como o axé, enfim, dá para a gente imaginar a promoção da saúde em diversos campos. E a felicidade não é um luxo, ele é um elemento essencial da saúde. O samba, o movimento, a musicalidade, a ancestralidade negra criam espaços de bem-estar que proporcionam a saúde de maneira integral. Quando falamos em quando falamos em práticas corporais, precisamos olhar além do que tradicionalmente se considera atividade física no modelo biomédico.
dançar em um desfile, tocar em uma bateria de escola de samba, gingar na capoeira ou simplesmente estar em roda da sua comunidade são formas legítimas de cuidado com o corpo, a mente e a alma. E é nesse caminho que nós vamos trazer essa discussão, é, pautando a promoção da saúde e antevendo a questão da doença. Nós precisamos imaginar a saúde como o bem-estar do cidadão. E não tem como a gente, quando não estar feliz, não pensar nesse bem-estar e muitas vezes, como estávamos aqui dialogando nos bastidores, às vezes podemos até estar doentes, mas quando a gente está nesses espaços, a gente costuma dizer que o samba cura, o axé cura, enfim, a nossa diversidade folclórica e cultural, ela tem essa magia de quando estamos com os nossos, entre os nossos, fazendo o que gostamos, a gente se sente bem e aqueles problemas que temos, seja de dor na coluna, enfim, qualquer outra coisa, não digo que ela passe e é resolvida, mas ela é aliviada pelo poder até mesmo que esses espaços trazem, o poder da mente, o poder das trocas de energias que vivenciamos nesses espaços. E essa compreensão esteve muito presente na minha trajetória profissional, especialmente quando eu fui responsável técnico de saúde da população negra na Secretaria Municipal de São Paulo, na região central. Em especial durante a pandemia. Nesse período, nós tivemos a vivência do isolamento, que foi uma situação difícil para todos nós, mas nós tínhamos um espaço maravilhoso que eram as escolas de samba que já tinham presente a sua comunidade e ficaram fechadas por todo esse período. Então, junto com a secretaria, nós fizemos uma discussão, por que não, que nós estávamos pensando em levar a vacina aos cidadãos para que tivesse cada vez menos aglomeração, enfim, todas aquelas determinações do Ministério da Saúde e a questão de conscientização também da população de usar máscara, álcool em gel, o distanciamento. E nós conseguimos construir dentro desse espaço uma logística onde as pessoas conseguiam ouvir o samba, visitar o espaço que estava afastado, reencontrar os seus e ser vacinado. Então nós conseguimos nesse período aumentar o número de vacinação naquele espaço, ocupar aquele espaço e foi muito interessante que nós observamos que pessoas que não tinham sido vacinadas, que eram daquela comunidade, estavam isoladas, elas passaram aí naquele espaço muitas vezes não para tomar vacina, mas para se sentir dentro daquele espaço que ela pertence, ver amigos e rever amigos. E uma coisa que foi muito triste também nesse período é que, especialmente na velha guarda, nós tivemos muitos óbitos naquela escola, naquela agremiação, e não foi diferente das outras agremiações. Nós sabemos que no período da pandemia, a população mais atingida foi a população idosa. Então, nós tivemos uma baixa muito grande na nossa velha guarda, que nós chamamos de os griots, né? As nossas bibliotecas vivas, que guardam saberes das escolas de samba, que guardam a magia ali e passa de forma muito pela oralidade para quem vem chegando. Isso vai desde a Alamirim até mesmo passando pelas passistas, passando pelas áreas de passe marcado, baianas, enfim. Então, para nós foi uma perda muito grande, mas essa ação trouxe um gás para as escolas de samba que tiveram essa ação no território. E naquele momento percebemos que levar a vacinação para dentro das escolas não era só uma estratégia logística, era um reconhecimento desses espaços como promotores de saúde. Então, a partir dali, nós já tínhamos anteriormente mesmo ao período da pandemia, o Sambando com Saúde na Secretaria Municipal de Saúde, e pós-pandemia isso foi fortalecido porque houve mais aliança com mais escolas de samba também que se interessaram a fazer essas ações nesses espaços. E essas ações continuam. É até bom mencionar, porque enquanto eu estava preparando o que ia falar aqui com vocês, foi muito interessante que no CAPES Prates, o Centro de Atenção Psicossocial, que fica na região central de São Paulo, recebeu uns, como fala? Uns batuqueiros, como muitos chamam, certo? Foram no Centro de Atenção Psicossocial fazer um pré-carnaval para esses usuários do sistema de saúde, de lá daquela unidade. Então foi muito interessante, muito acolhedor, porque tinha um café coletivo, aconteceu, ocorreu essa atividade
nesse CAPS, e houve uma troca muito interessante, porque o que acontece? Eles foram para fazer uma apresentação e também foram presenteados, porque são pessoas muitas vezes da velha guarda, que não tem mais, por motivos diversos, enfim, não saem mais na bateria, mas não perderam sua habilidade de tocar, não perderam a sua essência do diálogo ali, da troca com o próprio tambor. Então, eles foram se apresentar com a reação dos usuários dos sistemas e mesmo dos trabalhadores que estavam acompanhando a atividade. Foi uma troca de energia muito potente e uma troca de, podemos dizer assim, de felicidades. E a felicidade ela não dá para ser única, a felicidade era diversa, né? Ela tem seus vários significados, ela tem cheiro, ela tem sabor, ela tem tudo, porque a felicidade ela aguça sentimentos e sensações em nós, que nós fazemos aquela questão aquela viagem da memória afetiva, que a gente lembra de situações, lembra de pessoas, e a felicidade ela tem essa essência de nos proporcionar esse bem-estar momentâneo, mas que nos preenche por aquele momento. Então foi uma ação muito maravilhosa que eu pude acompanhar à distância, como agora estou aqui em Brasília, não pude estar presente na atividade, mas eu fui dialogando com eles. E aproveito até a situação para agradecer e parabenizar a coordenação de saúde da região central, em nome da Vanalice e a Tainara, que realizaram essa atividade, e a Valdete também, que é a coordenadora de saúde da área técnica de saúde da população negra da cidade de São Paulo. Outra questão que eu quero trazer também é que essa temática saúde, ancestralidade, promoção da saúde, ancestralidade, ela vem sendo muito destacada. Eu mencionei o caso de São Paulo, mas nós temos isso na região do Rio de Janeiro, também numa cidade do Rio de Janeiro, onde a Cristiane Vicente, como coordenadora também de atenção à coordenadora, não, responsável técnica da saúde da população negra, ela não só atua nessa discussão, como ela também está fazendo algumas participações falando justamente o que nós estamos discutindo aqui agora. Eu até falei para ela, mandei o link para ela fazer a inscrição e acompanhar aqui com a gente, que ela, assim como também a rainha da bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, elas estão com essa discussão no território falando sobre promoção da saúde e ancestralidade, que eu acho um tema muito importante e potente, e nós temos muito a discutir, muito a explorar, e para fortalecer o Sistema Único de Saúde. E quando nós falamos da promoção da saúde, nós estamos falando de um dos princípios fundamentais, que é a equidade. Quando nós conseguimos olhar para a atenção da saúde, a gente consegue buscar quem está na invisibilidade do sistema, que são as pessoas que estão às margens, muitas vezes, do sistema, e quando a promoção da saúde ela sai desse espaço que nós entendemos, e muitas vezes foi falado nos nossos bastidores aqui, biomédico, mas ela ocupa esses espaços onde as populações, onde as pessoas estão atendendo a essa população com um olhar de troca, ele é enriquecedor, tanto para o profissional de saúde, para o nosso sistema, claro, como também para o usuário do sistema, que passa a se identificar e se sentir pertencente ao Sistema Único de Saúde. Eu fiz essa introdução e estou falando sobre a questão da escola de samba, mas eu faço questão de frisar que o acolhimento nos espaços culturais, cultura e saúde, ele tem que estar caminhando sempre junto. Cultura, saúde, educação, trabalho e renda é o que nos traz felicidade, é o que nos proporciona para que a gente tenha um equilíbrio emocional, espiritual, porque quando falamos sobre tudo isso, não tem como a gente falar da saúde mental, que é uma das grandes preocupações que nós temos dentro da atenção primária, e como nós vamos enfrentar esse desafio. Nós dialogamos aqui dentro da Departamento de Prevenção e Promoção à Saúde, em especial dentro da KPN, como que nós vamos fazer esse desafio de enfrentar esses determinantes, certo? No caso nosso, o racismo, trazendo essa vasta, né, porque é muito amplo quando falamos sobre promoção da saúde, trazendo todos esses elementos
para que a gente possa não só enfrentar o racismo, mas oferecer uma melhor qualidade de vida para as pessoas, enfim, para os usuários do Sistema Único de Saúde. Então, agradeço mais uma vez vocês por esse espaço. Vou pedir para que encerre com uma apresentação para ver como é possível, dentro de um espaço de escola de samba, dentro de uma comunidade, a gente oferecer uma qualidade de vida melhor, a gente oferecer um bem-estar para toda a família, porque muitas vezes é uma pessoa que está participando daquela atividade, como vamos mostrar agora na questão do Centro Olímpico da Mangueira, mas isso envolve toda a família e toda a comunidade, quando a gente tem um campeão olímpico, quando a gente tem um medalhista nessa comunidade que a gente entende que é possível e a saúde ela proporciona, junto com o esporte, a cultura e o lazer, essas possibilidades. Muito obrigado, gente, e encerramos com essa apresentação. Fique à vontade. Está sem som, né, Luísa? O vídeo está sem som. Sim. Talvez. Tá sem som? Isso, está sem som. A gente não consegue escutar o som do vídeo. Ah, é só um momento. Bom, mas como eu estava dizendo, até mesmo para ilustrar, enquanto vão resolvendo essa questão do problema técnico, o Centro Olímpico da Mangueira ela fica dentro da comunidade da Mangueira e lá eles trabalham com diversas modalidades esportivas e nós estamos falando sobre a natação, onde a Mangueira tem vários atletas do mirim a adulto, entende? Da categoria, acredito que seja de 6 a 10 anos, eu não me recordo agora como que foi, e se conseguirmos resolver essa questão do programa de som, nós vamos ver pelas categorias quantas medalhas eles têm, a alegria da família que é repassada também para a comunidade e tudo isso através de uma ação de saúde vinculada com o esporte, mas nós também temos na quadra do Salgueiro, como eu mencionei, da saúde vinculada com a escola de samba também, mas para um outro olhar, trabalhando as comunidades, que vai desde a ala mirim com as crianças, passando pela ala das baianas até a velha guarda, agora no CAP 22, que é o Centro de Coordenação de Atenção Primária 22, que fica na região do Salgueiro, onde o Jobemar, que coordena esse CAP, ele está preparando a comunidade do Salgueiro para ter à disposição, em especial aos mais velhos, para entrar na avenida, na Marquês de Sapucaí, ter um desfile tranquilo, sabendo que está bem de saúde. Então, é isso. Acho que conseguiu resolver a questão do problema técnico com o som. Estou vendo aqui como que eu compartilho o áudio junto. Eu achei que vocês estavam ouvindo também. Só um pouquinho. Não, não. Então, vou aproveitar esse tempo para falar também das ações integradas e a portaria 2198, que é da Estratégia Antirracista na Saúde, ela proporciona isso, um trabalho
interministerial, um trabalho transversal e interseccional, onde a gente não olha o paciente dentro de caixinhas, a gente trabalha com aquele paciente de um modo mais amplo, de um modo mais complexo, entendendo toda a complexidade desse corpo. Esse corpo pode ser trans, esse corpo pode gestar, esse corpo pode estar desempregado, em situação de rua, e a gente tentar entender esse corpo não por partes, entender que essa pessoa precisa desse atendimento desde o matriciamento, fazer a discussão de qual a melhor forma antes de fazer um encaminhamento para uma atenção especializada e resolver isso dentro da atenção primária, no nosso caso, e além disso, da questão do matriciamento resolver dentro da atenção primária, a gente dialogar com outros ministérios. Por isso, nesse governo está sendo feito muitas políticas transversalizadas e interministerial, onde uma política ela passa por diversos ministérios. Nós temos a Juventude Negra Viva, que está à frente pelo Ministério da Igualdade Racial, mas tem vários ministérios envolvidos, e todos os ministérios, todos os departamentos e coordenações contribuem com essa política, esse programa. Nós temos o Primeiro Infância Antirracista, o PIA, que nós também estamos trabalhando com essa forma, onde saúde, educação, Ministério da Igualdade Racial, enfim, nós temos diversos programas que eles estão trabalhando dessa forma, e o destaque que das prioridades da nossa ministra é a redução da mortalidade materna da mulher negra, mortalidade materna infantil e fetal. Então, nós estamos também contribuindo dentro da KPN com essas discussões, como podemos cooperar, como podemos colaborar para a redução da mortalidade materna infantil e fetal. Marcos, agora eu acredito que deu. Vamos lá? Então, vamos lá. Muito obrigado. Atletas da Mangueira estão se destacando na natação. Isso é resultado de um trabalho que começou há 9 anos. Alexandre Henderson foi conhecer a rotina de treino dessa turma. Dá uma olhada. Mangueira, teu cenário é uma beleza, que a natureza criou. Se a Verde Rosa é celeiro de bambas, a Vila Olímpica da Mangueira é a casa desses crias que estão fazendo história através do esporte. 1, 2, 3, Mangueira! No começo do mês, essa turma brilhou no Rei e Rainha do Mar, um dos maiores torneios de águas abertas e esportes de praia do mundo. Marcos, 20 anos, primeiro lugar em qual categoria? 20 a 24 anos. Mariana, segundo lugar, categoria Kids de 9 a 11 anos. Esta rainha que arrebentou. Ai, é muito bom poder nadar. Eu amo. É uma alegria, um orgulho muito grande, né? Porque foi o esporte que eu quis que ela fizesse desde bebezinha. E agora ver que ela tem um talento e que ela está despontando, assim, é um orgulho muito grande. Brian, terceiro lugar, categoria Classic, 17 a 19 anos, nadou quantos quilômetros? 2.500 metros. Mas nadar pra mim é algo, tipo assim, é que nem caminhar, eu faço naturalmente. Luiz Miguel, terceiro lugar, categoria Sprint, 14 a 16 anos, nadou 1 quilômetro na Princesinha do Mar. Foi emocionante para mim, para meus pais, poder chegar numa prova com um nome tão grande e entre os 20. Eu fico emocionada sempre com todas as conquistas. Eu tô na frente da equipe aí durante esses 9 anos, aos poucos crescendo. A gente começou com 7 atletas, hoje a gente já está com 40 atletas. Olha a quantidade de prêmios que o Marcos tem. Você tem uma ideia de quantos? É uma média de 100 medalhas e troféus, deve ter uns 20 de primeiro, segundo, geral e alguns da categoria também. Você começou a nadar com que idade? Comecei a nadar com 9 anos. 9 anos de idade, aí saí do nível iniciante, como quase todo mundo aprendeu a nadar. Passei para o nível avançado e tive a oportunidade de ser convocado para a equipe, onde eu treino já faz uns 9 a 10 anos. Olha a quantidade de medalha que essa menina tem, ó. Quantas aí? 1, 2, 3, 4... Como é que é quando você está dentro da água? É muito bom. Eu sou competitiva, então eu só quero ganhar. E quando perde, como é que fica? Fico triste, mas na próxima a gente vai. É isso aí. Sempre tem um recomeço. Aham. A natação chegou a ser um acaso. Foi só um hobby. E eu me apaixonei, e eu acho que eu nunca mais larguei depois disso. Tanto que eu não consigo mais parar de nadar. Meu sonho é chegar nas Olimpíadas, poder disputar a natação pelo Brasil. Esporte é a tua vida? É, desde pequeno. Natação é o que pra você?
é tudo. Eu nasci na comunidade também, né? Hoje em dia eu tenho o meu apartamento, mas cresci como eles. Eu achava que eu não ia conseguir. E eu falo sempre para eles, se eu conseguir, vocês também conseguem. Tá pensando que num calor desse eu ia perder a oportunidade? 1, 2, 3 e... Olha, estão todos de parabéns, estão nadando demais. É isso, gente. Fecho minha apresentação. Muito obrigado, Luísa, por resolver esse problema para a gente. Eu fecho minha apresentação com esse vídeo dizendo que é possível, sim, a intersetorialidade, e eu destaco que dentro desse espaço tem uma OBS que atende a comunidade e acompanha esses garotos. Então é o que a gente vem dizendo na portaria 2198 sobre a intersetorialidade, a transversalidade e a interseccionalidade. Obrigado mais uma vez pela participação e agora eu passo para vocês novamente. Obrigada, Marcos. Que potência, que lindeza. Eu anotei aqui uma frase que diz assim: a felicidade não é um luxo, é um elemento essencial da saúde. Obrigada por ter nos dito isso, por ter nos lembrado, por ter inovado em dizer isso, né? E eu vou acrescentar aqui, porque essa frase me lembrou uma frase do Belchior, que diz que a felicidade é uma arma quente. Então, não nos querem felizes por algum motivo, né? Porque a felicidade nos move. E é nessa energia que eu chamo o Fernando Bilibio, nosso colega aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para trazer as suas palavras, né, os seus pensamentos, as suas reflexões, para que depois a gente possa conversar um pouquinho. Tudo contigo, Billy. Bom dia, gente. Vocês estão me escutando bem? Tá. E vocês estão me vendo? Então tá bom. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês, com tanta gente bacana. Fernanda, muito obrigado pelo convite. Reencontrar, mesmo que virtualmente, a Dais, que a gente, uma parceria que a gente já fez em diferentes frentes. Está conhecendo o Marcos. E bacana saber que tem gente acompanhando aí, que agora ao vivo ou depois vai estar assistindo esse encontro, tá? Muito legal mesmo, assim, me sinto bem mobilizado de estar aqui com vocês. Eu organizei uma fala, vou estar meio que lendo, para não me perder muito, porque quando eu fico mobilizado é facinho eu me perder. Então, eu vou começar, tá? Eu pensei essa fala em 3 partes que eu chamei de 3 alas. Tomara que compõe um enredo. Um enredo que tem, né? Para poder pensar aí essa relação, que daí eu foquei principalmente entre promoção da saúde e carnaval. Tá? Na primeira ala, eu vou resgatar algumas partes de um texto meu que eu escrevi, que eu gostei muito de escrever, estava sentindo muita necessidade de escrever aquilo, né? Um texto que foi publicado em 2023 na Interface, né? Que tem o nome Causas e Notas sobre uma trágica micropromoção da saúde. Então, vou resgatar alguns elementos, e daí, relendo o texto, eu me deparei, inclusive, com uma frase de, olha só, que no final dessa primeira ala eu vou apresentar. Na segunda ala, eu quero falar sobre alguns elementos do carnaval, do acontecimento carnaval, que dialogam com essas dimensões do texto, que eu entendo que tem alguma relação de sentido, e que, obviamente, vão colocar algumas questões não necessariamente confortáveis e tranquilas. O desconforto e a intranquilidade pode fazer parte da felicidade? Talvez a gente tenha que pensar nisso. Mas, enfim, algumas dimensões do carnaval, do acontecimento carnaval, que eu entendo que dialogam com essa dimensão desse meu texto. E, no final, na terceira aula, eu quero dar destaque a algumas dimensões políticas desse encontro, alguns desafios políticos desse encontro, promoção da saúde e carnaval. Tá? Pensei dessa maneira, vamos ver se eu consigo. Bom,
lá naquele texto, né, publicado lá em 2023 na Interface, eu procurei explorar algumas faces da promoção da saúde a partir da perspectiva filosófica de Nietzsche, que é um pensador que me influencia muito desde o meu mestrado, o meu doutorado, e nos diferentes cenários que eu vou, acaba sempre esses modos de pensar nietzschiano presente, assim, e isso me alegra muito, mas não necessariamente é tranquilo, né? E ousei apresentar um conceito de ferramenta que foi a micropromoção da saúde para pensar essa relação que nos atravessa individual e coletivamente entre o controle e o risco, entre, né, o bom senso e a exuberância e o êxtase, né, e que está muito presente na perspectiva trágica da vida de Nietzsche, né, e que eu acho que a promoção da saúde, principalmente quando traz elementos como a qualidade de vida, como felicidade, como bem-estar, ela joga com esses elementos. Por isso que eu trabalhei a ideia de uma extravagância quase do setor saúde, né? Quando a gente pensa no êxtase, ligado também ao bem-estar, né? Essa dimensão corpórea, né? Que a gente vivencia, sente, experiencia, né? A gente não necessariamente vai dialogar com a ausência de doenças, inclusive com as práticas preventivas. A gente vai estar fluindo com a existência e na existência, né? Essa exuberância, essa dimensão dionisíaca, que eu vou chamar a atenção da perspectiva trágica de Nietzsche, é algo que, quando a gente fala qualidade de vida, bem-estar, felicidade, se segura, amigo, a gente está falando também dessas dimensões das incertezas, né? Da desrazão, né? Da alegria. Então, foi por isso, nesse sentido, que eu falei, bom, para além da eliminação da doença, entram na agenda internacional da saúde a extravagância semântica da qualidade de vida, e a extravagância semântica, inclusive, Marcos, que eu acho que é a ideia de felicidade, né? Porque quando a gente vai definir mesmo, a gente não consegue. E que bom. Então, depois eu vou resgatar isso, a questão da imprecisão dos conceitos, né? Então, entra na agenda internacional da saúde a extravagância semântica da qualidade de vida e a ideia de bem-estar, prazer, alegria, deleite, entre outros sentidos exuberantes. E mais, a gente está interessado, a gente do campo da promoção da saúde, de capacitar as comunidades para melhorar a sua qualidade de vida. Essa é uma das missões, ou seja, como que a gente vai dançar com as comunidades, né? Pensando na alegria, no prazer, no bem-estar, e aí a gente, no mínimo, está colocando que a Dais resgatou aqui nos bastidores, uma relação escorregadia com as referências maior institucionais, a missão, talvez, primeira missão apolínea do campo da saúde, que é a conservação da vida, né? Principalmente na perspectiva biológica. Obviamente que a gente está aqui na dimensão política da existência, de como que a gente determina os nossos próprios passos, como que a gente, individual e coletivamente, negocia que vida a gente quer ter, que vida a gente consegue ter, né? Bom, é nesse sentido que lá no texto eu coloquei uma tensão, óbvio que não fui só eu, mas que resgatei de várias pessoas, né? Essa relação entre promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Essa confusão, essa relação siamesa, né? Entre essas duas perspectivas, esses dois campos. Mas eu estava lembrando agora também na tua fala, Marcos, que eu escutei na época que eu trabalhava no Ministério da Saúde. Na época que eu trabalhei no consultório na rua, eu também escutei muita coisa, mas eu também escutei muita coisa na época que eu trabalhei no Ministério da Saúde, numa discussão que eu escutei como um ditado nordestino, alguém aqui do Nordeste me corrige se conhece ou não, que é o seguinte: se existe o nome é porque existe o bicho. Se existe o nome é porque existe o bicho. Ou seja, então tem um bicho chamado prevenção de doenças, tem um bicho chamado promoção da saúde. São bichos diferentes. Eu, pelo menos, sustento essa ideia, né? Ou, pelo menos, tem uma potência de diferença, né? Que cabe aos operadores, aos atores nos diferentes
cenários que trabalham com a promoção da saúde, acho que principalmente esse campo, efetivar ou não essa diferença. Então, como eu falei antes, também daí trabalhei essas questões na perspectiva trágica de Nietzsche, né? Onde a vida é entendida como um jogo de forças entre controle, por exemplo, e êxtase, proteção e risco. E a micropromoção da saúde foi apresentado como um conceito de ferramenta para dizer que esse dilema nos atravessa, nosso corpo, nossa alma, enfim. Quando eu estou trazendo a perspectiva trágica, principalmente do livro O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, um dos seus primeiros livros, ele vai trazer duas figuras místicas, né, da mitologia grega para falar dessa relação, desse dilema, né, que é Apolo e Dionísio. Apolo representando a clareza, a harmonia, a forma, a exatidão, a verdade, a lei, os costumes, nada em demasia, né? E que entendo que a missão do campo da saúde, principalmente institucional, é muito apolínea. E Dionísio como essa dimensão da vida, representando a alegria, a exuberância, o êxtase, a desordem, né? A beberagem, a intensidade, a não razão. E lá naquele texto eu terminei esse parágrafo dizendo o seguinte: enquanto Apolo conserva a vida, Dionísio faz carnaval. Eu escrevi lá em 2023, agora estou aqui nessa mesa. E essa frase eu tinha esquecido, fui lembrar agora revisitando o texto, né? Enquanto Apolo conserva a vida, Dionísio faz carnaval. Aí a gente começa a segunda ala na minha fala, que é muito devedora da produção do historiador carioca Luiz Antônio Simas, né, que tem uma produção brilhante assim, sobre, enfim, o carnaval, o samba, a cultura afro-brasileira, né, as festas populares. A origem do carnaval ela é multifacetada, diversa, é difícil estabelecer, tem diferentes raízes, né, ligada a tradições culturais, religiosas, diferentes continentes, e uma delas é o culto a Dionísio, né? Dionísio como deus que eu já falei algumas características, e obviamente o deus do vinho, e depois eu vou falar principalmente uma característica que eu ainda não falei, que é o deus do teatro e da transformação, a possibilidade do eu ser outro. Bom, então tem uma relação com a questão do cristianismo, antecedendo a quaresma. Aqui dá para comer carne. Nesses 4 dias como carne, porque depois a gente vai, né, segurar a onda, né? Mas então é a questão da liberdade dos costumes, de uma desmesura, isso compondo a história e celebrar isso, né? Compondo a história do carnaval. Ligada a festivais de fertilidade, celebração que marcava a transição entre diferentes estações. No Brasil, muito marcado pela cultura, pela influência africana, né? Principalmente, como o Marcos também fez referência, a partir do samba, né? E vários outros elementos que compõem as festas populares, e principalmente o carnaval, no nosso país, né? A história do carnaval, talvez, é uma história de tensão com o instituído. Os primeiros blocos de carnaval, de rua, eu vou falar principalmente me referir ao carnaval de rua, tá? Houve muitas perseguições, ainda há. É um momento da desordem pública, né? A calmaria deixa de ser o que se torna hegemônico no espaço público. É a ocupação do espaço público pela população, historicamente a população negra e pobre, para festejar, para fazer barulho, para rir, para brincar, para tocar tambor. Então, num certo sentido, de novo, uma extravagância, e numa extravagância das camadas populares, historicamente, né? Óbvio que isso vai sendo ressignificado, tem outras disputas com a própria questão da mercantilização do carnaval, mas essa potência da festa da rua, na rua, da ocupação do espaço público, como uma marca do carnaval
e dos blocos de carnavais, né? Bom, explorando mais essa relação entre o carnaval e o dionisíaco, eu quero chamar a atenção para dois componentes do carnaval, principalmente o carnaval de rua, os blocos de carnavais, duas práticas corporais, né, que eu acho que são preciosas aí para colocar alguns elementos que me parecem bem relevantes, que é o uso de fantasias e o som dos tambores. Aí eu vou ler o que eu escrevi, tá? A fantasia transcende a mera enganação da aparência, ou apenas a diversão, e se torna uma máquina para a expressão de outras identidades, a subversão das normas sociais e a experimentação de novas possibilidades existenciais. Quando eu boto uma fantasia, eu deixo ser eu e passo a ser outro. Aliás, eu não vou me privar de contar essa história. Quando eu atuava no consultório na rua, a gente se deparou, a gente foi acionado para interagir com uma mulher que estava muito sob o efeito de álcool numa praça. Então, 2 dias depois do carnaval, acho que foi sexta-feira, assim, eu fui na quinta. Bom, eu não vou contar toda a cena que é fantástica, mas assim, ela tinha, na sexta-feira de carnaval, deixado a carteira de identidade em casa, a chave da casa com a vizinha, pegou uma quantidade de dinheiro, assumiu um outro nome e foi viver tudo que ela nunca tinha vivido na vida dela. Pelo menos essa era a missão que ela se propôs. Botou um dinheiro no bolso, deixou a carteira de identidade, ou seja, o que né, comprovava que ela era ela, assumiu outro nome e foi viver o carnaval do jeito que ela nunca tinha vivido, que ela sempre quis viver. Então, assim, aqui eu me lembrei disso escrevendo o texto. Cara, olha a coisa de ser outro, né? Então, a fantasia guardando essa potência subversiva, né? Das normas sociais e a experimentação de novas possibilidades existenciais. Nesse sentido, expressão de identidades múltiplas. A fantasia no carnaval é uma forma de expressão de identidades que podem ser reprimidas e marginalizadas no dia a dia. E agora, deixa isso ver, né? Então, vários blocos trabalham com isso, com sátira, trabalham representando figuras políticas, brincando com a questão de gênero, enfim, o eu sendo o outro, né? E aí experimentando outras possibilidades de existência e isso abrindo para novas sociabilidades. Então, a fantasia, nesse sentido, como forma de crítica social e política, né? Por meio de sátiras, paródias, né? Que podem configurar questões contemporâneas, desafiar autoridades e expor injustiças sociais. Por exemplo, o histórico racismo estrutural, né, que ainda marca muito a nossa sociedade. Então, ela cria possibilidades de novas realidades, novas existências, permite que os indivíduos imaginem, experimentem mundos alternativos, onde as normas sociais são diferentes e as possibilidades são infinitas. Isso como uma prática corporal, um componente, intenso, forte e alegre do carnaval. No outro sentido, o som dos tambores, né? Não apenas marca o ritmo, mas também carrega significados que remetem à história, à identidade, à espiritualidade das comunidades, principalmente de matriz africana, né? Como essa conexão com o divino, né? Essa outra linguagem, né? Alguns autores vão falar da pedagogia do tambor, né? Tem algo aí que se aprende que não é racional. Então, nesse sentido, eles são manifestação de uma resistência cultural. O samba, o maracatu, o afoxé, o frevo representam muito isso. Principalmente a resistência da cultura africana se fazendo presente, né? Fazendo uma intervenção na branquitude, na hegemonia de uma cultura ainda muito branca, né? E todo mundo sente aquele tambor batendo e deixa eu ver o que é isso, o que está acontecendo ali naquela batucada. Nesse sentido, então, expressão de identidades marginalizadas, o som tambor é uma forma de dar voz a quem muitas vezes é silenciado, transformando o carnaval em um espaço de luta e reivindicação política. Na tradição africana tem um significado profundo, é uma conexão, uma ponte entre o mundo material e espiritual. É um som visceral, primitivo, atingindo diretamente o corpo e os sentidos. Essa experiência sensorial é uma forma de celebrar a vida em sua plenitude, em contraste com a racionalidade e o controle que domina o cotidiano.
encontrar ele com bom senso, bom mocismo do campo da saúde. O tambor quer saber, né? Ele quer vibrar. O ritmo dos tambores pode ser visto como uma metáfora da existência humana, com seus altos e baixos, suas pausas e acelerações. Ele nos lembra que a vida é um fluxo constante, onde o caos e a ordem se alternam, se debatem, né? Às vezes se aliam. O carnaval quer celebrar tudo isso. Terceira e última ala. Mesmo correndo o risco de extrapolar um pouco o foco nesse encontro, mas eu não consegui deixar de pensar, de recordar a potência da ideia de extravagância e talvez do escorregadio da promoção da saúde. O estranho e institucionalmente insuportável do próprio setor. Tá? Eu lembro aqui o episódio agora de 2023, de outubro de 2023, no qual a Secretaria da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o primeiro encontro de mobilização de promoção da saúde, e entre as apresentações artísticas que estiveram lá, teve a dança erótica, ao som do baticu, né? E isso teve uma repercussão gigantesca. Gente, o Marcos deve conhecer muito melhor essa história, foi afastada do Ministério, foi insuportável, institucionalmente insuportável, essa potência do corpo, essa expressão disruptiva da cultura brasileira. No cenário, talvez, mais assim, estratégico, cenário institucional da saúde brasileira, que é o espaço do Ministério da Saúde. Em ato contínuo, o Ministério lança uma nota, entendendo que foi inapropriado o que aconteceu no evento. Então, aqui eu trago essa relação, esse desafio, essa questão ética aí para vários atores do campo da promoção da saúde. Que tipo de aliança... Aonde que a gente vai apostar, fazer a nossa maior aposta? Se é nas escolas de samba, se é nos blocos de carnaval, se é nos guetos, se é nas comunidades quilombolas, né? E em que medida isso implica uma relação que é uma relação tensa com a instituição, com a política institucionalizada. Acho que esse episódio representa muito bem isso. Eu passei rápido, não comentei, mas quando eu estava falando lá da fantasia, eu anotei aqui, mas eu passei rápido. Amanhã, e é óbvio que eu vou estar lá, tem um quilombo urbano aqui em Porto Alegre, que é o Areal da Baronesa, que vai ter um ensaio aberto, com um bloco do Areal e um outro bloco aqui da cidade, que é o Trucutá. E a chamada para o ensaio aberto, para a comunidade, para o quilombola, para quem interessar a hipótese, é: cuidado que já nos viram. Cuidado que já nos viram. Aí eu acho interessante, aqui podia se debruçar só aqui. Quem que está cuidando? E para nós do campo da saúde, a ideia de cuidado é sagrada, né? Mas eu nunca me esqueço que o cuidado também, estão te cuidando, hein? Estão te cuidando. O cuidado também pode ser o cuidado do controle, e inclusive ameaçador. Aí me lembrei dessa chamada quando estava... quer dizer, aquelas fugidas que a gente dava olhando no Instagram, eu estava preparando esse texto e vi esse cuidado que já nos viram. Eu digo, não, muito bom. Bom, então, assim, apostando na extravagância e na imprecisão do conceito de promoção da saúde, quando ele se relaciona com qualidade de vida, felicidade, bem-estar, essa torna uma perspectiva ampla, porosa, as dimensões dionisíacas da vida, né? Mas guarda uma enorme potência política, eu entendo. Então, ou seja, uma imprecisão que favorece a ousadia política do que é desejado e necessário, mesmo que institucionalmente insuportável. Por exemplo, como substanciar a relação entre promoção da saúde e carnaval. Partindo do pressuposto que a promoção da saúde não pode se esquivar dos grandes desafios atuais para a qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, diante da constatação de que estamos vivendo em tempos ameaçadores configurados por forças políticas da extrema-direita e neofascistas, aliadas às big techs, às novas tecnologias, cada dia uma notícia, gente, que atravessa a vida no planeta, assim, ameaçando, entende? Principalmente agora com a volta do governo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, são forças políticas da extrema-direita, neofascistas,
potencializadas pelas novas tecnologias, são negadores de direitos sociais, da diversidade humana, das condições ambientais e climáticas. E, nesse sentido, a aposta que eu quero compartilhar, ousadamente, é que talvez as festas populares, em especial o carnaval, possam representar núcleos de resistência e de produção da vida digna diante das grandes questões contemporâneas que ameaçam a vida. Nesse contexto, o carnaval e outras festas populares emergem como contrapontos vitais, onde a pluralidade, a cooperação, a criatividade e a liberdade são celebradas. A alegria do carnaval como desobediência civil, que desafia as tentativas de silenciar e controlar as expressões culturais e políticas das comunidades marginalizadas. Carnaval como espaço onde novas formas de sociabilidade são criadas, baseadas na solidariedade, na cooperação, na celebração da diferença e do corpo. Diante disso, faz sentido pensar que os aspectos transgressores do carnaval, acho importante essa palavra, os aspectos transgressores e que são celebrados no carnaval podem ser fonte de inspiração para uma promoção da saúde que busca escapar de sua institucional relação siamesa com o modelo preventivista. Uma promoção da saúde potente, sem medo da dimensão dionisíaca da existência e na direção da aliança com as forças de afirmação da vida. Quais os agenciamentos urgentes e necessários, e ainda intempestivos, e por muitos insuportáveis, entre a promoção da saúde e o carnaval? Deixo essas questões em aberto e não vou me permitir tocar um tambor para, de alguma maneira, usar uma outra linguagem para também representar essas ideias no finalzinho da minha fala aqui, se vocês me dão licença. Vou fazer duas frasinhas, uma frasinha de samba e uma frase de Olodum. Obrigado, gente. Que lindeza, Billy, que lindeza. Eu estava escutando aqui o tambor. Por favor. Vocês escutaram? Deu para escutar o tambor? Ah, legal. Então, estava aqui escutando o tambor e aí comecei a me mexer na cadeira. E aí, imediatamente eu pensei, gente, quando tem que ir para a esteira fazer uma caminhada, quando eu tenho que, enfim, né, colocar o tênis e fazer atividade física, não que não seja importante, como é difícil, né, ter esse impulso do movimento. E aí, só de escutar 3 batidinhas do tambor, já estava aqui, ó. É impressionante, né? É isso, né? Entra na gente, a vibração entra na gente e estimula o movimento, né? Estimula a alegria, estimula os sentidos. Então, essa energia, né, do tambor que vibra, né, que chama os nossos ancestrais, que estimula o movimento, né, a alegria. Acho que é uma perspectiva para a gente pensar a promoção da saúde, a produção da saúde, né, por outros métodos, né, que não são métodos tão normativos, tão herméticos, né, tão autoritários, possibilidades que tu chamaste de micropolítica da promoção da saúde, outros podem chamar de resistências, contracondutas, mas eu acho que bom escutar vocês dois, né, Billy e Marcos, escutar essas possibilidades. Às vezes a gente acaba ficando imerso, né, em um mar de notícias ruins, de anúncios ruins, né, de um mundo caminhando por uma perspectiva cada vez mais mercantilista da vida, né, das histórias, da cultura. E com certeza
a perspectiva do carnaval é uma perspectiva contra-hegemônica, né, que vem aí para se colocar como possibilidades de produzir outros modos, né, de produzir cultura, de produzir vida, de produzir saúde também, né? E aí, para ir aquecendo aí o pessoal ir se animando para fazer alguma colocação, alguma partilha, alguma pergunta também, eu vou reforçar as perguntas ali trazidas no final pelo Billy, assim, que eu acho que podem ser um fio para a gente começar, né? Que é que vida que a gente quer ter, né? Que vida que a gente consegue ter, de que modo, né, esses tensionamentos entre essa promoção da saúde mais irmã gêmea lá da prevenção, né, pode também encontrar espaços para produzir um outro tipo de promoção, né, que é essa promoção mais aberta, mais permeável, né, à cultura popular, encontrando espaços, né, para produzir corpos alegres e saudáveis, né? Então, nessa perspectiva aí, a gente abre, né, para que as pessoas possam se colocar. A inscrição pode ser pelo chat ou pode também abrir o microfone e falar, que a gente vai organizando aqui. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se já tem alguém. Vamos ver se alguém se anima a trazer alguma perspectiva, ou pode também compartilhar aí o que que o tambor fez consigo, né? Se mexeu ali, se mexeu na cadeira, se já está colocando a fantasia para poder viver tudo no carnaval, né? Carnaval se aproximando. Enquanto a turma se aquece, né, eu quero me posicionar, né, como integrante do GT da Brasco, a intencionalidade, né, desse diálogos da rede, né, liderada pela querida Fernanda, nesse momento, nos representando, no momento que pensamos, né, os vários sentidos das práticas corporais, né? Nós, enquanto GT, somos parceiros aí né, temos elos com várias frentes aí para tentar concretizar, né, a missão do GT, que é traduzir os princípios da promoção, influenciar as políticas públicas, né, e produzir conhecimento no âmbito do nosso território nacional e internacional, né? Então, temos anúncios aí de parcerias internacionais, coisas que nós vamos fazer em 2025, que acho que vai ser muito legal. Por isso que eu retomo. Mas muito obrigada aos dois convidados, né, que muito honraram o nosso convite e alegraram, né, meu corpo, quero aqui manifestar, e nos muitos sentidos das práticas corporais, né, que vocês nos trouxeram. E foi muito importante esse posicionamento do Billy sobre, né, como que corpo que é permitido se movimentar, mexer, que partes do corpo são aceitáveis destacar ou não, né? E que isso derruba, inclusive, né, gestores da política pública. E não foi em vão, Billy, que nós, do GT, junto com o conjunto de pensadores e pessoas que estão na luta da promoção, fizemos um posicionamento na Folha de São Paulo, né? Políticas de promoção da saúde vivas, ativas e ainda mais, porque tentaram reduzir aquele grande oficina nacional, né, da promoção da saúde, aquele encontro nacional o PROSA, né, da promoção da saúde, com tantos movimentos sociais, que ali foi um movimento, né, de trazer várias linguagens para dentro, né, da promoção da saúde, até ofuscando que, como estamos, o encontro com Fabiana Cosa, resgatando os vários tipos de saberes e samba, e pessoas da saúde, né, como quem trabalhou com Inise da Silveira, na construção da reforma psiquiátrica, a grande sambista, né, que enfermeira, na condição de enfermeira, fez mudança no modelo, né, de atenção através das artes. Ontem eu levava os estudantes do PET Equidade para a mostra da Nise da Silveira aqui no Centro Cultural, né? E aí a gente colocou a arte cura, né? Como a temática da ancestralidade foi priorizada, não fomos ainda no genérico da arte, né, e a promoção, porque a gente tem um compromisso nesse momento com o objetivo da Política Nacional de Promoção da Saúde, que é a promoção da equidade.
Então, queria ouvir de vocês também, né, dando seguimento à prosa. A gente tem aqui na roda algumas pessoas, né, como Fábio Carvalho, a professora Júlia Nogueira, que estão aí no movimento de construção aí de um movimento, né, pensando que a área das práticas corporais e atividade física precisam de uma política específica. Então, como nós vamos dialogar, né, com essa dimensão da ancestralidade, de grupos e práticas corporais populares, né, que têm esse compromisso, não tanto na linha, né, do controle de gastos, redução dos gastos, né, acelerar o metabolismo, trabalhar gasto energético, mas potência de vida, corpus lazer, essa outra linha, né? Então, me satisfez imensamente, fico aqui provocada por uma série de questões, né, para a gente levar em frente, seja no ensino, na pesquisa, na nossa luta política, né, que a gente tem que fazer cotidianamente. Então, queria, assim, né, essa prioridade da ancestralidade na nossa roda, né, com esse compromisso com a equidade, reconhecimento de saberes, reconhecimento de práticas né, que foram invisibilizados e que a gente, né, deve ter esse compromisso de fazer essa ponte no Sistema Único de Saúde. Obrigada, Deis. Eu vou pegar carona na sua fala aqui e vou reproduzir a pergunta da Andrea, que é muito parecida com a sua provocação. Então, a Andrea disse: parabéns pela explanação, professor Fernando, Marcos. De que forma a valorização da cultura popular e da ancestralidade nas práticas corporais pode contribuir para a equidade em saúde, especialmente em comunidades historicamente marginalizadas? Acho que vocês tiveram uma transmissão aí. E, a princípio, eu acho que a gente não tem ninguém inscrito aqui, então acho que a gente pode voltar para o Fernando, para o Marcos, né? Enquanto isso, o pessoal vai se motivando aí. Quer falar primeiro, Marcos? Pode ser. Que primeiro parabenizar, assim, fui tocado pelas suas falas, achei muito interessante, e principalmente sobre essa questão das diversas raízes do carnaval, e você mencionar também sobre o manifesto, que é isso que a gente faz, né, no carnaval, trazendo seus processos históricos, e todos eles dizem sobre o manifesto. E eu trago comigo o Samba da Mangueira, de 2019, que muitos conhecem como Samba da Marielle, mas é muito além de Marielle, que fala de Maim, fala de outras lideranças e mulheres negras, que diz: Brasil, Brasil, como que é? Brasil, meu negro, a mangueira chegou. Eu não lembro direito o verso, mas o que ele quer dizer é que, assim, nós somos resistência. Tentam nos calar. E isso foram anos e anos, podemos dizer agora até século, tentando fazer com que esse silenciamento, não só da população negra, mas também da população originária desse país, onde fica invisibilizado dentro desse modelo, certo, padronizado, onde os nossos valores são sempre desrespeitados, mas que nós, na resistência e na resiliência, estamos inserindo dentro do Sistema Único de Saúde, em especial nessas discussões, a invisibilidade dessa população, a resistência dessa população, porque em muitos lugares o Sistema Único demora muitas vezes para chegar, ou até mesmo não chega, mas só que essas pessoas vivem e resistem. Então, é esse o recado maior que eu acredito que nós precisamos passar nessa troca entre esse modelo existente e o que a República Democrática do samba, do jongo, do maracatu, da pagelância e todas as culturas tentam dizer. Nós também sobrevivemos, nós também temos um sistema vivo de saúde. E é essa troca que nós precisamos estar pronto para receber, entender, reconhecer, valorizar e protagonizar esses mestres e essas mestras dos saberes. Porque nós temos um sistema de eugenia ainda, infelizmente, muito presente em 3 pilares do nosso sistema, que é na saúde, educação e no sistema de segurança pública, posso dizer, sistema carcerário, onde nesses 3 sistemas nós temos muita dificuldade de fazer políticas públicas para famílias, que é essa a sensação. Quando tratamos de povos originários e populações tradicionais,
povos e comunidades tradicionais, nós sempre fragmentamos a criança negra, o jovem negro, a mulher negra, e não tratamos como a família, como um corpo negro. Então, quando falo da República Democrática do Samba, eu falo da República Democrática do Jongo, da pagelança, nesse sentido, entender que esses corpos são comunitários, eles não são corpos isolados, e nós não devemos tratar de maneira isolada. Então, até hoje, não só no bloco de carnaval de rua, mas também nas escolas de samba e todas as outras formas culturais, isso é refletido muito bem, porque para esse ano de 2025, a maioria das escolas de samba trouxeram temas afro, falando de religiosidade, falando de ancestralidade dos povos tradicionais e povos originários. E é isso que nós precisamos abrir os olhos, tanto no sistema de educação, sistema de segurança, sistema de saúde, e entender o que a comunidade, o que o povo está tentando dizer para nós que estamos dentro dos espaços de tomadas de decisão de políticas públicas, ouvir e tentar, junto com a academia, trabalhadores, gestores, porque só um caminho não vai conseguir essa fórmula mágica de dizer, olha, a reta, o caminho é esse. Somos todos nós, ouvindo todos juntos, fazendo isso que estamos fazendo aqui, essa troca que é enriquecedora e muito mágica, para a gente chegar num caminho e dizer, olha, hoje nós podemos ter um sistema único de saúde fortalecido, porque ele, de fato, ele é integrado. Integrado no sentido de ser acolhedor, dele trazer as diferenças para dentro do sistema, respeitando e entendendo todas essas diferenças, todas essas interseccionalidades que cada corpo carrega. Aí sim nós podemos falar de cada corpo, mas não dá para falar do corpo sem pensar no coletivo. Então, essa contribuição que eu gostaria de fazer em cima dessa fala que foi feita, e quando você menciona também sobre o manifesto, eu sempre canto o samba e hoje me falhou da mente, mas o que ele diz é justamente isso, chegou a hora da gente ouvir, entende? Ouvir todos e todas e construir junto e fortalecer, construir não, porque ele já foi construído dessa forma. O que estão tentando fazer, de um certo modo, também é mercantilizar e fragmentar o nosso sistema único de saúde. Mas nós precisamos fortalecê-los, ouvindo todos e construindo para todos. É isso. Billy, a gente tem mais duas perguntas. Eu não sei se eu já incluo aqui no pacote. O que você acha? Pode ser? Não sei nem se eu consigo dar conta da primeira, mas vamos lá. Não, então vamos na primeira e depois a gente chama Não, a turma. mas é porque eu acho que uma puxa a outra. Vamos usar, vamos tentar. Às vezes uma se comunica com a outra. Certo. A gente tem a Johanna e depois o Fábio. Johanna, tu queres abrir o microfone? Oi, gente, bom dia. Conseguem me escutar? Então, eu sou a Joana, sou professora da Escola de Saúde da Unicinos e sou acadêmica em saúde coletiva na URGS também. A minha pergunta que eu coloquei ali no chat, na verdade, é uma inquietação que eu tenho tido há bastante tempo, vendo redes sociais e acompanhando vários perfis, é o quanto e como que a gente pode fazer para dar a devida origem de diferentes práticas que a gente sabe que são práticas de povos tradicionais e de povos originários, e não simplesmente fazer a prática por fazer, né? Acho que o tambor é um exemplo, né? Óbvio que aqui a gente está com pouco tempo, sem reflexão, mas assim, eu ouço o tambor e eu quero me movimentar, tá? Mas o que que tem por trás disso, né? Quais são os diferentes tambores? O que que é a história de um sopapo? O que que o sopapo significa aqui no Rio Grande do Sul? Como que a gente pode fazer para isso não virar prática por prática e dar a devida referência e a ideia original que a gente sabe que não é branca, né? A ideia que isso é branco é uma ideia muito colonizada. A minha preocupação é essa, né, que a gente não faça a prática simplesmente pela prática. Certo, Joana. Fábio, tu queres já compartilhar? Então, bom dia a todos e todas. Na pessoa do Marcos e do Fernando, né, do Billy, eu saúdo a todos os e as presentes. É só compartilhar um pouquinho do contexto desse debate em torno da defesa da criação de uma política nacional de práticas corporais e atividades físicas, né?
que eu acho bem importante demarcar desde a partida que o debate não é a política pela política, né? É o que que ela traz, o que que esse debate traz para fortalecer as iniciativas existentes, porque a gente sabe, por meio de dados da PNS, por exemplo, que esses programas públicos, em geral, não só os do SUS, atendem a grupos mais vulneráveis relacionados à atividade física, não, à prática corporal de atividade física e à saúde em geral, como negros, mulheres, idosos. Quando a gente analisa pela lente da interseccionalidade, então, os dados são ainda piores. Então, assim, a ideia de fortalecer os programas existentes, eventualmente reformulando-os, é justamente conseguir dar mais acesso a quem mais precisa, né? Então, acho que casa bastante com esse debate que está sendo feito hoje. Porque nesse movimento, Marcos, só compartilhando, a gente fez uma consulta via plataforma, acho que é Fala Mais Brasil, esqueci o nome agora, para o Ministério da Igualdade Racial, porque a ministra Aniele Franco é uma grande entusiasta, né? Nas redes sociais, ela quase todo dia posta o exercício. Aliás, me parece que está sendo uma coisa replicada no governo federal, que tanto o presidente Lula, essa semana, o ministro Padilha, a ministra Simone Tebet, todo mundo falando sobre atividade física. Eu fiquei super feliz por isso. Então é isso, assim, a gente está querendo uma política ou um debate que possa chegar numa política que vá necessariamente valorizar a diversidade cultural e regional do país. Porque se para um território uma zumba é importante, para um outro território vai ser o samba, vai ser diversas outras práticas, como a colega falou, inclusive reconhecendo a sua origem e a sua importância por ser de povos originários, enfim. Então, desde práticas mais tradicionais, como as das PICs, enfim, na minha concepção, o que a gente está defendendo com uma política é justamente isso, é conseguir ampliar acesso por meio da necessidade do território das pessoas, né? Então, se for a zumba, se for a dança, se for a ginástica, se for o funcional, excelente. Então, a gente acredita que uma política vai conseguir dialogar com isso, como já é uma prática do SUS, fortalecendo principalmente a equidade por conseguir atender a quem mais precisa. Júlia? A Júlia já tinha se Olá, inscrito e oi. ela disse que é isso. Vai lá, Júlia. Olá, boa tarde. Bom dia ainda, né? Quase boa tarde. Então, só aproveitando e dialogando com essa fala do Fábio, né? Mas querendo ouvir esses convidados maravilhosos, da dificuldade de que uma política também não sozinha não tem a capacidade de garantir esse olhar, né? Me preocupa bastante que a gente, por meio de uma política de práticas corporais e atividades físicas, possa também estar reforçando esta perspectiva do controle dos corpos, né, e de uma massificação de um comportamento como se isso fosse dar conta de promover a saúde das populações. Então, eu queria ouvir, né, os nossos colegas aí sobre isso. Obrigada. Eu acho que, complementando a tua pergunta, Júlia, tem uma pergunta da Andréia aqui no chat, que diz assim: quais são os desafios e oportunidades para os profissionais da saúde na implementação de políticas públicas que integrem práticas corporais tradicionais e ancestrais na promoção da saúde? Então, nesse momento a gente não tem mais ninguém inscrito, eu acho que eu passo para o Billy, né, para poder seguir nas respostas aí, no diálogo, na conversa, e depois para o Marcos. E aí, quem quiser ainda se inscrever para fazer alguma colocação, algum comentário, pode se colocar ainda na fala do Billy para a gente depois poder ir dando conta do tempo. Por favor, Billy. Acho que eu me arrependi de vamos escutar todas as questões. Tem uma complexidade aí em cada questão colocada pelas pessoas aí, uma relevância, assim, um conjunto de muita coisa que eu não sei em cada uma das questões, né? E eu vou tentar dialogar com alguns sentidos aí, mas assim, já adianto, peço desculpa que eu acho que eu não vou conseguir contemplar minimamente, assim, talvez responder as questões e os comentários muito importantes e ricos, assim, né? Aí eu vou começar pela questão da Joana? Não, e eu perdi aqui, não estou achando mais. Que tu chegou a ler, Fernanda. Tá, mas que tem a ver com a questão da equidade. É da Joana, isso. Tu repete para mim?
Sim, diz assim, ó, como preservar a devida origem de diversas práticas negras e indígenas quando a branquitude se apropria e tenho visto muito, Não, tá. realiza a prática apenas pela prática. Ah, não, então é sim, tá. Vou comentar também da Joana, mas é da Andréia, então. De que forma a valorização da cultura popular e da ancestralidade nas práticas corporais pode contribuir para a equidade em saúde, especialmente em comunidades historicamente marginalizadas? Eu queria dialogar algumas coisas que eu penso, assim, que eu acho que essa questão muito bem formulada assim me instigam, né? A gente esquece ao que o Naumar de Almeida Filho nos avisa sempre, assim, que a gente trabalha com um conceito também preciso e amplo, que é a própria saúde, né? A própria saúde, né? O que é saúde a gente tem a definição da OMS, que não raro vai guiar as políticas, mas ela vai se comunicar muito com a promoção da saúde. A gente acaba escorregando direto. Acho que o sistema se organiza muito, hegemonicamente, nisso, como um sistema que evita a doença, que busca, enfim, né, lida com a referência da doença, né? Isso é uma grande crítica aí, que, enfim, que está presente historicamente na própria composição do setor, né? As práticas corporais, elas de alguma maneira, elas também estão nessa tensão, nessa armadilha, assim. E daí eu acho que a equidade, os três princípios doutrinários, né, do sistema, eles foram muito bem formulados, né, continuam sendo sagrados, né, a universalidade, a integralidade, a equidade, mas a equidade, eu acho que ela talvez do ponto de vista existencial seja o mais desafiador, assim, dos princípios, entende? E por isso que eu fiz questão de trazer a questão da fantasia, né, de ser outro, porque tem a ver com a questão do exercício da alteridade, né? E a gente brinca com isso no carnaval, né? Aí eu vou ter que trazer um relato, assim, eu acho que de alguma maneira eu já me comunico um pouco com a questão que a Joana coloca. Eu fiz uma referência aqui ao Luiz Antônio Simas, como um historiador importante aí da história do carnaval e em sua relação com a cultura negra brasileira, né, e a história da população negra, né, e esse recurso cultural e vital, assim, do samba, do carnaval, dos tambores, né, como uma afirmação dessa existência. E outra pessoa que eu pensei em fazer referência e não fiz na fala mais organizada, mas vou fazer agora, é o meu mestre de bateria, o William, e que eu aprendo muito com esse cara, um homem negro, né, que foi atingido pelas enchentes agora, recentes, aqui no estado, assim, de uma maneira... E que, assim, o que eu quero dizer é que se colocar também no lugar... Sair do lugar de professor e ir para o lugar de aprendiz, né, interagindo enfim, no caso, com esse meu mestre de bateria, mas com a comunidade que tem ali o samba na sua história e eu não, né, como homem branco, exige um deslocamento. Lá eu não sou professor. Eu sou o Billy do surdo de terceira, né, que é o instrumento que eu toquei aqui. E daí se aprende. Eu acho que a questão desse ethos, assim, também de aprender com as comunidades historicamente marginalizadas, mas não despotencializadas, né? Não despotencializadas. Tem muita potência no quilombo, muita potência nas vilas, né? Enfim, das favelas. Enfim, impressionante, mas exige a gente sair da fantasia de professor, digamos assim. Existe colocar um outro ethos, habitar um outro lugar. E lá eu sou um aprendiz, né? E me devo muito, assim, não só do aspecto de aprender a tocar um instrumento musical, que para mim foi uma conquista na minha vida, mas sobre vários outros aspectos ao mestre de bateria do meu bloco de carnaval, que é o mestre William, né? E aqui eu faço referência a várias outras pessoas aí que exercem esse lugar de docência, enfim, de mestre mesmo, de uma prática corporal, e que não está institucionalizada na academia,
né? Então, aqui tem uma outra possibilidade aí e que vai colocar, de alguma maneira, esse desafio de como que a gente quer trabalhar com as diversidades corporais, por exemplo, com pessoas, né, com funções que não estão institucionalizadas, mas são extremamente relevantes para a cultura, né, das diferentes populações. E nesse sentido, não sei, João, se eu entendi bem a tua questão, eu lembrei dessa tua colocação da prática pela prática. Eu acho que esse é um tipo de resposta que só pode ser respondida na primeira pessoa do singular. Quando a gente, acho que a gente corre muito risco, assim, me lembro de um texto enfim, que fala sobre a saúde como objeto de reflexão filosófica, que isso é colocado, assim, em última análise, quem tem que afirmar se está bem ou não está bem, se está saudável ou não, é uma afirmação feita na primeira pessoa do singular, assim, a gente tem toda uma expertise, uma produção de conhecimento que fica muito fácil olhar para o outro e dizer tu não está fazendo certo, tu não está vivendo bem, tu está vivendo de um jeito doente. O Luiz David Castiel tem uma produção fantástica, que me parece, para denunciar esse problema da saúde, assim, a saúde persecutória, a saúde que sabe culpar, né? Então, assim, isso de certa maneira tem a ver com mesmo dos experts, mas que olham para a vida do outro e dizem, isso está errado. Ou tu está fazendo só por fazer, a prática pela prática. Sei lá, eu tenho uma questão aqui que é muito delicada que tu traz, né? E importante, relevante, né? Mas eu tendo a achar que, em última análise, talvez quem consegue responder se está fazendo a prática pela prática só, ou seja, não está tendo nenhum significado maior, isso só pode ser respondido na primeira pessoa do singular, assim, né? Foi o que me ocorreu. E daí... Deixa eu explicar se não quiser me terreiro, sim. Sei, gente, depois pode me ocorrer outra coisa para poder colaborar, assim, mas o que me veio no primeiro momento para interagir com as questões foram essas, assim, tá? Tá, deixa aqui só da André, quais são os desafios e oportunidades sobre profissionais de saúde na implementação de políticas públicas que integrem práticas corporais tradicionais e ancestrais. A Deise, agora não me lembro se foi no Bastidores ou foi já aqui nesse espaço, ela trouxe um exemplo lá de Minas Gerais, né, Deise, que eu acho que o pessoal está fazendo uma aposta enfim, artesanando, assim, né, essa possibilidade, pelo menos foi assim que eu escutei, né, mas eu acho que ainda me parece que a gente está falando, por isso que eu encerrei com aquelas questões ainda de um campo que exige muita experimentação dos atores que se propõem a envolver com isso, né, seja da academia, seja dos serviços, a população já está na história, né, popular brasileira. Por isso que eu falei das festas populares, das festas de rua, né? Mas como que a gente, que de alguma maneira tem compromissos institucionais, topa a parada de ser atravessado, ser contaminado, né, e de se colocar ao lado e como aprendiz mesmo dessas populações, dessas pessoas e ver que tipo de produção isso pode, inclusive, repercutir em políticas públicas de saúde, inclusive, né? ou talvez vai, de alguma maneira, lidar ali na fronteira, né, do instituído no campo da saúde, né? Mas eu acho, enfim, sintetizando, eu acho que ainda é um grande campo de experimentações. Eu, particularmente, me vejo muito instigado a participar desses processos. Obrigada, Billy. Estava aqui escutando, e antes de passar para o Marcos, até para colocar um pouquinho mais de fogo, né, na fogueira, me peguei pensando, assim, na época em que eu era enfermeira de atenção primária, isso um passado bem recente, até o ano passado eu era, então, enfermeira de estratégia de saúde da família, atuava num território, e aí, assim, pensando nos questionamentos que já vieram, né, nesses desafios para a gente conseguir de fato incluir essas práticas, reconhecer essas práticas como produtoras, né, de saúde, produtoras de vida, me veio assim a memória de quanto é difícil incluir isso no processo de trabalho das equipes de saúde, né? Principalmente pelo valor dado a determinadas práticas, né? Então, retomando aqui o Galeano, né, que a ciência considera o corpo uma máquina, né? Então, aquilo que não se volta para
poder deixar essa máquina plenamente funcionante não é considerada uma prática de saúde, uma prática cientificamente comprovada, né, e viável. E aí deixo também já, então, essa provocação para o Marcos, né, que está no Ministério da Saúde, de que forma, né, que a gente pode pensar em respaldar isso no processo de trabalho das equipes como, né, possibilidades também de produção de saúde, né, de legitimar essas práticas, né, no contexto dessas equipes, pensando, né, que os indicadores de saúde são extremamente voltados, né, para as questões biológicas, para os resultados, né, em termos da perspectiva biologicista. Então, de que forma a gente pode, né, se inserir, né, principalmente pensando assim nos retrocessos da Política Nacional da Atenção Básica, que antigamente era mais permeável a essas práticas, a educação popular em saúde, que agora, né, a gente tem uma perspectiva um pouco mais hermética nesse sentido. Então, passo para ti, Marcos. Bom, eu fiz um elo aqui, uma conexão da fala da Giovana, da André e do Fábio, que eu acho que, de um certo modo, ela tem a ver com a minha última fala, no meu último momento, quando eu falo do reforço que a cultura, a assistência social, educação, trabalho, renda, enfim, tudo isso gera o bem-estar. Só a saúde não vai conseguir gerar esse bem-estar, porque nós somos múltiplos o tempo todo. Então, eu acredito que quando foi falado que uma política só não atende, de fato, nós temos que ter esse entendimento de que as políticas elas se conectam também. Então, é por esse caminho que eu acredito que nós vamos conseguir fazer uma melhora. Não digo nunca é a solução, é uma melhora para essa situação. E quanto à apropriação que foi mencionado, eu sempre coloco nos nossos documentos aqui, que é reconhecer, valorizar e protagonizar os mestres e as mestras dos saberes e fazeres. Porque quando seja a academia, seja a instituição, reconhece, valoriza e toma como posse, ela está tirando parte de uma história e está apagando a história daquela comunidade, porque tem todo um processo nessa situação, e é isso que muitas vezes a gente assiste. A questão da institucionalidade, como muitas vezes precisamos ter, seja nos órgãos públicos, enfim, ela tem esse risco de trazer para si esse novo saber nessa troca e invisibilizar os protagonistas dessas ações, desses saberes e fazeres. E esse é um grande risco que nós temos. E é esse cuidado que nós, enquanto instituição, vamos precisar ter quando a gente for levar nesses espaços os nossos saberes como troca. Quando vier com essa troca, entender que o que veio é do outro e não nosso. Então, eu acredito que o primeiro passo em relação à apropriação é esse, você entender que você está com um novo saber, mas aquele saber não é seu, foi de uma troca que ocorreu nesses espaços. Outra situação é entender que nós não promovemos saúde só dentro de ambulatórios, só dentro de espaços de saúde. Como numa apresentação que fiz e foi mencionado por um colega de trabalho, até debaixo de uma árvore a gente pode promover saúde. E é isso, a gente entender que nesses espaços a gente pode estar promovendo saúde, fazendo essa ligação, essa conexão das políticas. Agora mesmo, recentemente, nós tivemos o lançamento da Política Nacional de Povos e Comunidades de Terreiro de Matrizes Africanas. O Ministério da Saúde contribuiu com 7 pontos nessa política. Desses 7 pontos, nós temos que olhar o que é da atenção primária ali, inserir na maioria das nossas ações dentro do Ministério, para que os povos e comunidades de terreiro sejam contemplados, porque quando nós falamos população negra, população indígena, nós esquecemos da diversidade. Aí muitas vezes fala-se população negra e quilombola, como se fosse somente 2 tipos de negros que existissem. E nós somos diversos também. Além da diversidade, nós somos interseccionais em toda essa situação que precisamos nos atentar. Então, eu não sei se eu, consegui atender a expectativas em relação
o que foi perguntado, né, de preservar as origens e de uma política não resolver de fato todo esse problema complexo que nós temos. E o Fábio deixou aqui para mim, agradeço, Fábio, a letra do Samba da Mangueira, a parte da voz fula que não é das melhores, mas de fato a letra é muito linda. Eu vou bem rapidinho mencionar aqui que é: Mangueira tira a poeira dos porões ou abre ala para os seus heróis de barracões, para os Brasils que se faz de lecis e jamelões. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar, e é na luta que a gente se encontra. Então vai ser nessa luta que nós estamos, certo? Para fortalecimento do Sistema Único de Saúde, que a gente convida todos que estão aqui e os que virão assistir em outro momento esse nosso encontro, essa nossa roda de conversa, para fortalecer a nossa luta, valorizando sempre, reconhecendo e respeitando os protagonistas dos seus saberes e fazeres. É isso. Certo, obrigada, Marcos. Que lindo esse encontro, né? Permeado pela arte também. Quantas referências artísticas nós tivemos aqui, que acho que foi um pouco um exemplo de como pode ser, né? A produção do diálogo, da troca, mas também se valendo assim dessa leveza que a arte traz. Então, acho que a gente não tem mais ninguém aqui inscrito para trazer alguma contribuição, pergunta. A gente já está no adiantado da hora, né? Podemos nos encaminhar para as despedidas. Então, eu vou pedir para o Billy Bill fazer a sua despedida, depois o Marcos se despede, e aí aos pouquinhos a gente finaliza o encontro. Abriu o som, né? Não, agradecer novamente a oportunidade de estar com vocês, dialogando com o Marcos, Fernanda, as pessoas, o Fábio, que, né, participou, a Deis, querida. Daqui a pouco a gente vai se achar pessoalmente, Deis. Faz décadas, faz mais de década que a gente não se vê pessoalmente. Não, acho que faz mais ou menos isso. E acho que sim, a gente está num campo muito desafiador, inclusive do ponto de vista da produção de pensamento, tá? Acho importante reconhecer isso. Me lembrei quando o Marcos fez referência que a gente faz promoção da saúde até embaixo de uma árvore. Eu me lembrei também de uma frase que eu escutei uma vez que eu gostei muito, que eu achei bem instigante, que quando a gente chega... Vou usar a tua, vou pegar carona na tua formulação, né? Que a gente faz promoção da saúde até embaixo de uma árvore, mas quando a gente chega embaixo da árvore, já sabendo o que a gente vai fazer, a gente não está trabalhando com promoção da saúde. Ou seja, quando a gente vai encontrar a população, né, precisa, enfim, criar junto, né, e nesse sentido, né, acolher também esse saber que não é o saber da academia, que é o saber popular, que é o saber ancestral, né? Enfim, e daí, já que a Fernanda também fez referência à arte, eu tinha preparado um fragmento de um poema do Caetano Veloso, que eu passei rápido, eu não falei, vou me despedir com ele. Acho que foi com aquele momento que eu falei nesses tempos aí de ameaças e incertezas para a vida humana, planetária, que está representando várias dessas forças, né? E acho que tem agora, no governo Trump, uma representação muito, enfim, assustadora dessas possibilidades de configuração de realidades. E nesse sentido, que é o poema Americanos, do Caetano Veloso, vou pegar só um fragmento, não entendo como a população dos Estados Unidos como um todo, mas os americanos no sentido de os agrupamentos humanos neofascistas, né? Para os americanos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal. Bicha é bicha, macho é macho, mulher é mulher e dinheiro é dinheiro. E assim ganham-se, barganham-se, perdem-se, concedem-se, conquistam-se direitos, enquanto aqui embaixo a indefinição é o regime. E dançamos com uma graça cujo segredo nem eu mesmo sei, entre o monstruoso e o sublime. Entre a delícia e a desgraça, entre o monstruoso e o sublime. Americanos não são americanos, são os velhos humanos, homens humanos, chegando, passando e atravessando. Obrigado mais uma vez, gente. Foi lindo o encontro.
Demais, que delícia. Marcos, queres te despedir? Sim, eu ia passar minha vez para o Billy atender o pedido da Elaine, fechar o som dos tambores, e seria lindo com essa música do Caetano, Billy, mas não deu tempo de combinar contigo. Mas eu quero me despedir sim, agradecendo a vocês, como foi na inicial. Fecho agradecendo a todos vocês, a organização desse encontro riquíssimo, assim, que faz a gente viajar no tempo em relação a muitas coisas de referências que o Billy trouxe, que eu estava aqui falando, em especial da raiz do samba, que eu sou, não preciso nem dizer, né, apaixonado pelo universo do samba. Vejo sim, como muitos agora dizem, a República Democrática do Samba, que tem essa construção e é um organismo onde cada um é fracionado todo ao mesmo tempo, quando entra na passarela, funciona, e qualquer situação por 10 décimos, você pode derrubar uma escola. Então, é esse organismo que nós precisamos ter dentro do Sistema Único de Saúde, onde nos 3 níveis, em especial, que é o lugar que eu estou, me encontro e me sinto muito bem, na atenção primária, como eu mencionei desde o início, vou fechar com essa fala. Reconhecer, valorizar e protagonizar os mestres e mestras dos saberes. Vai ser dessa forma que nós vamos conseguir a academia, movimentos sociais, gestores e trabalhadores fortalecer o SUS com a cara do nosso Brasil, da forma que é o nosso povo. E precisamos, pouca coisa, eu acredito, quero ser otimista para a gente chegar nesse lugar. Ok? Muito obrigado mais uma vez e finalizo assim. Certo, Marcos, Lili, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por dedicarem o tempo, né, por dedicarem essa partilha das suas trajetórias, das suas reflexões. É, também quero registrar aqui meu agradecimento a Deis por todo o apoio, né, por estar nessa retaguarda com a sua experiência, que é fundamental para fazer esse projeto acontecer. E também a Luísa, que está sempre aqui fazendo tudo funcionar, né? Desde o momento que a gente começa as inscrições, depois, né, na parte técnica, a Luísa está sempre na nossa retaguarda, nos ajudando muito. Então, agradecer vocês. E já aproveitar também para deixar o convite para o próximo Diálogos, que deve acontecer no dia 21 de março. A gente ainda está definindo o tema, né? Mas em breve a gente vai ter uma divulgação aí na roda, porque a ideia é a gente seguir em movimento, né? Não parar e seguir se movimentando. Então, finalizamos mais essa edição do Diálogo. Agradeço imensamente a todos que participaram, todas, todos e todes, e seguimos em frente com muita alegria. Bom carnaval para todos, né? Brinquem muito, se fortaleçam, né? Lavem a alma para que venham um novo ano com muita disposição aí. Um abraço.